Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho V de Jesus. Desde já convido vocês a estarem conosco, interagirem através das redes sociais do NEP, seja o canal do Facebook, no Facebook, a página em que vocês podem curti-la, assim como no canal do YouTube, em que vocês podem se inscrever e acionar o sino de notificações para receber os novos vídeos. Basta digitar NEP VD Jesus e participar conosco nessas interações, deixando também seus comentários, suas sugestões neste nosso estudo que inclui a codificação bíblica, olhando, portanto, para Antigo e Novo Testamento sobre a ótica espírita. Essa é a nossa intenção aqui, desdobrar esses ensinamentos da primeira e da segunda revelação sob o olhar do Consolador prometido. A doutrina espírita que desde o século XIX, de forma especial, com a codificação espírita de Allan Kardec, vem nortear o nosso entendimento através da compreensão detalhada das leis divinas, das leis naturais. Neste mês de agosto, daremos sequência a este estudo, olhando especialmente para o Novo Testamento, em especial para o livro de Atos dos Apóstolos e, de forma mais específica, para o quarto capítulo de Atos dos Apóstolos. Atos 4 será o tema central deste mês de agosto. E iniciaremos através dos 4 primeiros versos deste capítulo do livro de Atos. Livro este creditado ao evangelista Lucas, sabemos isso pela literatura mediúnica, né? Através de uma encomenda do próprio apóstolo Paulo. Ele que pedira a Lucas que escrevesse um evangelho, e o evangelho de Lucas veio a partir deste pedido do apóstolo. Posteriormente à entrega do evangelho, Paulo pede, isso está na obra Paulo e Estevão, né? Mencionado na obra Paulo e Estevão, a psicografia de Chico Xavier, na autoria espiritual do benfeitor Emmanuel. Paulo então pede para que Lucas registrasse aqueles acontecimentos, situações que envolveram os primeiros discípulos, apóstolos diretos de Jesus, aqueles que testemunharam a sua presença, que tiveram as suas vidas impactadas pela presença de Jesus naquele primeiro século. Esse registro de Lucas, portanto, contém várias situações que mostram para a gente quais eram as movimentações que ocorriam naquele primeiro século, daquele primeiro grupo, e por conta disso são inúmeras as situações transcritas nestes capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, que é um dos livros que compõe um dos 27 que chegaram até nós através das transcrições de evangelistas e apóstolos do nosso Mestre Jesus. Atos 4, portanto, é o convite para vocês. O título especial desse estudo, A Ressurreição dos Mortos. Sim, só para relembrar, gente, a gente está no quarto capítulo, depois de passar por um terceiro, em que uma situação muito especial ocorrera. A cura de um homem coxo, do homem coxo de nascença. Isso está registrado aqui pela gente no estudo do NEP, estudos anteriores, devidamente gravado. Só para lembrar aqui, gente, na nossa playlist, no canal do YouTube do NEP, vocês encontram esses estudos de forma distinta. Vocês vão buscar lá Atos, livro de Atos, né, dos Apóstolos, a sequência desses capítulos, e lá no capítulo terceiro, a estudo específico que já passamos a respeito dessa situação, a cura do homem coxo de nascença. Pedro e João subiam ao templo de Jerusalém por volta das 15 horas, das 3 horas da tarde, e lá vão encontrar esse homem, que desde a sua primeira infância era posto ali na porta do Templo de Jerusalém, porta essa nomeada Formosa, para pedir
dinheiro para sua subsistência, para pedir esmola, e assim ele fazia diariamente. Quando Pedro e João sobem, então, como eu disse aqui, por volta das 15, 3 horas da tarde, para fazer as suas orações, Pedro e João, então, vão receber aquele olhar do homem no sentido da expectativa de receber a esmola. Pedro, então, olha para o homem e diz: Prata e ouro eu não tenho, mas daquilo que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Senhor nosso, levanta-te e anda. E foi exatamente isso que ocorrera. O homem, diante daquele anúncio autoritativo de Pedro, nomeando Jesus como de fato, o curador do homem coxo de nascença, por intermédio de Pedro e por intermédio de João, que ali se encontrava também junto com Pedro, e a doutrina espírita nos explica isso, né? Quando fala sobre esta relação fluido-magnética potencializada, neste caso pela ação direta do Cristo, através dos seus apóstolos Pedro e João, o homem é curado. Imagine o impacto, né, dessa cena, dessa situação, diante daqueles que lá se encontravam no Templo de Jerusalém, e era muita gente. Nós vamos ver no relato de Lucas como isso fica claro para a gente. Eu peço para vocês, aqueles que assim desejarem, então, acompanharem o texto, nomeando de novo Atos, capítulo 4, dos versos de 1 a 4. A narrativa de Lucas nos ensina o seguinte: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles, e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Imagine isso, gente. Estamos falando de 5.000 pessoas ali presentes que creram. Havia, portanto, outras tantas que não acreditaram, mas daqueles que creram, 5.000, no anúncio, na fala, na exposição de Pedro, porque quando o homem coxo é curado, ele corre para dentro do templo de Jerusalém, num espaço especial chamado Alpendre de Salomão, e lá ele começa então a falar sobre a cura que recebera e apontando para Pedro e João os referenciais que ele via, que ele enxergava. Para ele, foi curado por Pedro e João. Os demais, então, começam a olhar assustados, porque, enfim, não é algo habitual, não é algo comum que o homem com uma deficiência física, uma necessidade especial com relação à sua movimentação, seja plenamente curado instantaneamente. Os casos de cura instantânea são de fato raros, mesmo catalogados nos estudos da doutrina espírita, sabemos disso. Os próprios médiuns de cura são muito raros. Então, quando isso ocorre, acontece e é exposto publicamente no Templo de Jerusalém, é claro que diversos olhares se voltam para aquele fato, para aquele acontecimento. O que o texto de Atos 4, entre esses versos de 1 a 4, vão detalhar para a gente é a presença de autoridades religiosas de Israel também nessa cena. E eles não estavam nada contentes com aquilo que tinha acontecido, com a cura do homem coxo de nascença por Pedro e João, ou por intermédio de Pedro e João. A narrativa, voltando ao texto de Lucas, vai reafirmar isso para a gente, dizendo que, estando eles falando ao povo, em especial Pedro, falando diretamente ao povo, sobrevieram então os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Nesse grupo de sacerdotes aqui, nós temos que colocar em especial, com especial detalhe, a figura dos fariseus.
aqueles que ensinavam, eram responsáveis pelo ensino público da lei de Moisés. Notícias históricas no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec fala a respeito desses grupos da época de Jesus, grupos diretamente relacionados à religião hebraica. Os fariseus ensinavam nas sinagogas, que eram espécie de casas de ensino da lei de Moisés, que as pessoas se reuniam para estudar a Torá, né, entendendo aqui os 5 livros, o Pentateuco de Moisés e os profetas e os escritos. E eles apontavam para a vinda de um Messias. Estudamos, né, quando tratamos na nossa sessão própria de estudos do NEP sobre o Antigo Testamento, é frequente esse nosso olhar, essa nossa referência, né, para esse ponto, além da presença do Deus único, né, frequentemente a ideia da vinda, da promessa, da presença de um Messias que eles aguardavam, de um enviado especial de Deus que restauraria a saúde espiritual do povo de Israel. Eles entendiam, pelo menos a vertente mais presente, né, até aquele primeiro século, o entendimento de que era se tratava, né, de um Messias forte, guerreiro, um libertador material de Israel, né? Eles esperavam que Israel virasse o jogo no sentido de que até então ele era subjugado. Ele vivia a época de Jesus debaixo da autoridade do Império Romano, do Império de Roma. Então, o entendimento é que quando o Messias chegasse, ele instauraria uma nova era, um novo momento em que Israel passaria a ter, então, proeminência, subjugaria os seus inimigos e estaria numa posição de destaque diante das demais nações. Era isso que eles aguardavam sob o olhar e o ponto de vista material. Encontramos então aqui a figura dos fariseus, que Kardec nomeia lá no Notícias Históricas, no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, capítulo 3º, né? E faz uma menção interessante que vai incluir um outro grupo aqui mencionado, que é o dos saduceus. Mas sobre os fariseus diz que eles acreditavam na existência de anjos, na ressurreição dos mortos, na imortalidade da alma. Entendendo que é uma correlação aqui da ideia de ressurreição dos mortos e de imortalidade da alma. E a questão dos anjos, da existência desses mensageiros espirituais que se comunicavam, que traziam a mensagem, a vontade de Deus, né, expressa nas suas palavras, naquilo que eles vinham comunicar no contato com os homens. E quando, então, analisamos aquilo que Lucas está escrevendo nesses 4 primeiros versos de Atos 4, isso fica bastante evidente, de que a presença dessas autoridades religiosas ali, né, e aquilo que Pedro está falando, de certa forma, partilhava daquela crença os fariseus, acreditavam em ressurreição dos mortos, né, na imortalidade da alma, acreditavam na existência de mensageiros espirituais, de anjos em especial, mas essa crença não era partilhada pelo outro grupo mencionado por Lucas aqui, nos primeiros versos de Atos 4, que é o grupo dos saduceus. Esses eram uma espécie de materialistas daquele primeiro século. Entendiam até que havia uma providência divina, mas que ela agia apenas e tão somente dentro das necessidades do tempo, daquela época, e para fornecer aos seus favorecidos benefícios de ordem material. E para isso eles se apegavam por demais à letra da lei de Moisés, apenas e tão somente à lei de Moisés. Os fariseus tinham uma crença mais espiritualizada sobre esse ponto de vista de que falamos, né? Da ressurreição dos mortos, da imortalidade da alma, da existência dos anjos, né? Acreditavam na totalidade da revelação recebida até então, Moisés, profetas, escritos, entendendo aqui os salmos e outras literaturas de sabedoria também daquela época, tudo isso eles acreditavam, mas eram por demais agarrados nas práticas exteriores. E é isso que Jesus combateu tantas e tantas vezes na presença dos fariseus, para que eles deixassem
né, de viver daquela aparência exterior de santidade para, de fato, viverem uma experiência espiritual real de transformação e renovação da alma para eles. Não simplesmente mencionar isso para o povo como uma necessidade, mas viver aquela experiência. Jesus convoca inúmeras vezes nos seus diálogos, nas suas conversas, nos evangelhos, os fariseus a mudarem de rota, a mudarem de rumo. Diante dos saduceus, então, né, falamos dos fariseus, no caso dos saduceus, eles não acreditavam. Saduceus não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em imortalidade, não acreditavam em anjos, na manifestação, comunicação, presença, existência própria desses anjos em contato com os homens. Ah, dentro desse aspecto, então, ao ouvir a fala de Pedro, vamos entender até que os fariseus conseguiam acompanhar aquilo que ele estava falando dentro do conceito de ressurreição dos mortos. Mas o problema é para quem eles estavam apontando. Voltando ao texto de Lucas, né, para a gente rememorar o que o evangelista retrata, relata a respeito dessa passagem. Porque fala dos sacerdotes, fala dos saduceus, fala do capitão do templo, que era uma liderança, vamos dizer assim, era o segundo em dignidade no sinédrio, além do sumo sacerdote, era essa figura representativa também de autoridade, né, que era o capitão do templo. Diz que, doendo-se muito, estes grupos, sacerdotes, capitão do templo e saduceus, de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E aí é que estava o problema. É que o anúncio era em Jesus. Aquele que não há muito pouco tempo atrás eles tinham criado aquela situação para que Jesus fosse condenado pelos romanos à crucificação. Elegendo mesmo dentro da lei religiosa, né, fazendo uso indevido da lei de Moisés para enquadrar Jesus como um blasfemo, como alguém que agia contra essa própria lei, que se declarava como um próprio Deus e que, ao anunciar-se como um Messias, para eles cometia um grave erro, que não reconheceram na figura do humilde carpinteiro de Nazaré a figura do Messias aguardado, do Messias prometido. Mas Pedro não vai titubear. É este nome que ele está evocando nesta conversa, nessa exposição, nessa fala dele no Templo de Jerusalém, no evento que vai culminar então com a cura do homem coxo de nascença, com esses desdobramentos no quarto capítulo de Atos dos Apóstolos. Então, eles, como fala que eles se doeram muito, é que eles ficaram indignados. Eles não queriam que aquela fala continuasse. E a consequência disso, na sequência do relato de Lucas, diz que lançaram mão deles, os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Não foram julgados naquele momento, mas foram pegos, presos, encarcerados e passaram a noite na prisão. Vejam só, por declararem o nome de Jesus Cristo e anunciarem neles a ressurreição dos mortos, dizendo que aquele que havia sido morto vivia, estava vivo, era real a presença de Jesus entre eles. Aliás, o impacto, né, do retorno, da ressurreição de Jesus, da imortalidade da alma, era um ponto central para aquele primeiro grupo. Eles que até então viviam atemorizados, né, após a situação de prisão, martírio, crucificação de Jesus, eles fugiram, né? O próprio livro de Atos diz que eles se juntaram no cenáculo de Jerusalém temerosos, que é o momento em que os evangelhos também contam isso para a gente, né? Mateus, Lucas, no detalhe, quando Jesus reaparece para eles, atravessando porta fechada, porta cerrada, aparece diante deles, né, e diz: paz seja convosco. Numa primeira situação, sem a presença de Tomé, na segunda,
com a presença de Tomé, que ele próprio, né, o apóstolo Tomé disse, mas só se eu vir, né, as chagas do mestre, poder pôr o dedo nas chagas é que eu vou crer. E Jesus proporciona a ele, então, essa situação quando reaparece, né? Nós sabemos na doutrina espírita que a morte do corpo físico e biológico, né, encerra apenas uma etapa, que é a etapa do espírito encarnado ou reencarnado. No caso de Jesus, falamos da encarnação de Jesus, pois encerrar apenas então somente esta etapa do encarne biológico de Jesus. Mas há o corpo espiritual, o perispírito, aquele corpo que está em torno do espírito e que manifesta a existência do espírito no mundo espiritual. E quando, diante de determinadas situações favoráveis para a manifestação isso ocorra, o espírito pode então materializar-se, corporificar-se, mostrar-se de forma real a tal ponto que possa ser visto, tocado e tenha uma ação neste nosso mundo como se fora um encarnado. E foi dessa forma que Jesus se mostrou, gente, por 40 dias, de forma intermitente, mas por 40 dias após a ressurreição. E Lucas registra isso logo no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. E diz que por muitas infalíveis provas. É o médico Lucas que está atestando isso sobre a sobrevivência, manifestação e comunicação daquele que morrera na cruz. Portanto, falar em imortalidade da alma, gente, para aquela primeira cristandade, aquele primeiro grupo de discípulos, de seguidores de Jesus, é algo central. Né? É algo que, se hoje às vezes causa susto no pessoal, né? Eles têm dificuldade de lidar com a situação. Como assim um morto volta? Gente, é disso que está tratando, é isso que está sendo contado para a gente, em especial no Novo Testamento. É o retorno de Jesus após a morte física que dá aquela força, que causa aquele impacto diante daquele grupo, porque a partir daí, o que eles entenderam? Nós não temos absolutamente nada a perder. O que vão fazer? Vão matar o nosso corpo? Jesus já ensinara. Não temeis aquele que mata o vosso corpo, mas nada pode contra a vossa alma. De fato, eles compreenderam aquele ensinamento na presença de Jesus ressurreto. Pedro anuncia isso de forma corajosa, agora não mais temerosa, como aquele Pedro que fugira na negação de Jesus. Agora é um Pedro renovado. Agora é um Pedro que, inspirado na presença do Consolador, agindo em nome de Jesus, está declarando isso para aquela multidão. 5.000 homens creram, entenderam que, de fato, o Messias estava presente na figura de Jesus de Nazaré. Era ele aquele que eles aguardavam e que a ressurreição dele apontava para um novo capítulo para a humanidade. A nova criatura que devemos ser estava ali referenciada nesse tipo primordial, que é Jesus, como representação daquela imagem e semelhança de Deus que consta no Gênesis, no Antigo Testamento. É Jesus, então, a se mostrar diante dos homens da forma pela qual Deus deseja que sejamos, na forma de viver, na forma de se expressar, no anúncio da presença de Jesus. Isso está muito claro. Olhando então para o texto de Atos 4, dentro desses versos, culmina com a frase final em que Lucas nos diz: Muitos, porém, dos que ouviram aquela palavra creram. Esse número chegou, como dissemos aqui, número de homens a quase 5.000. Eles anunciaram ressurreição em Jesus. Foram presos por isso. Mas a declaração deles alcançou o coração de muitos. Essa coragem que nós devemos ter hoje, gente, no século XXI, de não nos envergonharmos do Evangelho, de falar, sim, que aquele que já existia antes que este planeta fosse habitado, que este Cristo,
tomou um corpo, veio entre nós, há mais de 2000 anos atrás, viveu uma experiência única, como encarnado, como um ser humano perfeito, pleno, total, e que ao viver essa experiência aponta para um caminho totalmente diferente para a humanidade terrena. O chamado é constante, é diário, soa aos nossos ouvidos para que a nossa consciência desperta abrace de fato aquele que é o maior anseio da nossa alma, que é encontrar o amor na sua plenitude. Amor esse expresso pelo Cristo e que marca em nós o DNA divino da nossa destinação. Sermos esses seres plenos, realizados, perfeitos na nossa comunhão com o nosso Pai Criador. Nós em Deus, tendo por mediador Cristo Jesus. Eu vou mencionar aqui, antes da gente concluir esse estudo hoje, Allan Kardec. Allan Kardec vai mencionar para a gente no segundo capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, este ponto central que em Atos 4 aqui está sendo declarado por Pedro. No item de número 2, tratando sobre vida futura, Kardec vai tratar a respeito disso no capítulo intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. E Kardec escreve assim: por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como o termo para onde tende a humanidade e como sendo o objeto principal das preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas, as máximas de Jesus, se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos, dos seus ensinos de moral, não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris, infantis. Este dogma, no sentido de um ponto filosófico do ensino de Jesus, pois deve ser considerado como ponto central do seu ensinamento, a vida futura, a imortalidade da alma. Conclui Kardec para nos dizer: por isso ele está colocado como um dos primeiros nesta obra, no Evangelho segundo o Espiritismo, porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Esse olhar para o futuro pede atenção no presente. Aprendemos isso na doutrina espírita. E quando se fala de ressurreição dos mortos, Kardec também é categórico no capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez mencionando essa obra central da codificação de Kardec, quando trata sobre o ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Kardec declara, para surpresa de muitos no item 4, que a reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Lembrando, os fariseus acreditavam nisso. E a gente não tem como não lembrar que Paulo de Tarso fora um fariseu antes de se tornar apóstolo de Jesus. Kardec faz essa referência. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, como já mencionamos, Kardec reafirma aqui, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela, na ressurreição. As ideias do judeu sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas, imprecisas, incompletas sobre a alma e a sua ligação com o corpo.
Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Percebam então que a falta desse detalhamento é lógico que gerou certas confusões. Isso fica meio que registrado, às vezes, no texto do Novo Testamento, sobre o uso meio que impreciso do termo ressurreição. Mas no núcleo central da ideia estava voltar à vida, voltar à vida, de tal forma que em outras situações dos evangelhos chegam a questionar, depois de uma pergunta de Jesus, né? Jesus ainda, quem dizem os homens que eu sou? E aqueles mesmos discípulos de Jesus, que eram homens do povo, portanto, nós estamos falando de pessoas que eram versadas nos estudos específicos das Escrituras, aprofundados naquilo, não são os fariseus que estão respondendo aquilo para Jesus. São os homens do povo que ouviam dos populares, né, dos homens de seu tempo, aquelas palavras. E eles dizem: Ah, mestre, uns dizem que és Jeremias, outros que és Elias, um dos profetas. Ora, o que que eles estavam reafirmando aqui? A ideia, ainda que imprecisa, que os antigos profetas podiam voltar em um novo corpo, vivendo uma nova vida. O nome disso, para a doutrina espírita, sem nenhum tipo de surpresa, é reencarnação. Por isso, Kardec diz que, sobre o nome de ressurreição, dentre os dogmas judaicos, se entendia a reencarnação. Mas a ressurreição dos mortos aqui, que Pedro está declarando em Atos 4, é para nos dizer assim: há uma nova vida que se inicia a partir da ressurreição de Jesus. Há um chamado geral para a humanidade para viver esse novo estágio de ser humano sobre a terra e de ser espírito conectado a essa condição de filhos de Deus. Essa é a visão mais espiritual, mais central, mais nuclear da ideia de ressurreição dos mortos, independente do processo. O processo nós sabemos que até hoje ainda causa muitas confusões interpretativas. Mas por que o processo? É isso que Pedro está mencionando ao dizer que ele está falando sobre a ressurreição dos mortos em Jesus. Isso fora insuportável para o grupo dos fariseus, dos saduceus, para o capitão do templo, para os religiosos do ensino oficial da religião hebraica àquela época, porque eles não criam, não acreditavam que Jesus era essa personalidade central anunciada pelos profetas nas antigas escrituras. Foram presos por isso, mas reafirmando aqui, foi a coragem desses primeiros discípulos que permitiram que no coração de muitos, Lucas menciona, mais de 5.000 homens foi semeado a boa nova do Evangelho e eles creram, acreditaram em Jesus como Cristo anunciado, como Cristo prometido, como Cristo vindo, crucificado, mas ressuscitado ao terceiro dia. Amados, esse é o nosso estudo introdutório para a gente dar esse olhar inicial aqui para Atos 4, que nós vamos desdobrar ao longo do mês de agosto. Ficando o convite para vocês mais uma vez, nas redes sociais, seja na página do Facebook, basta curtir, seja no canal do YouTube, basta se inscrever, acionar o sino de notificações para receber os nossos vídeos, digitando NEPV de Jesus. Interaja conosco, deixe seus comentários, suas sugestões, mesmo suas perguntas, seus questionamentos, né? Nos acompanhe, compartilhem esse vídeo para que outras tantas pessoas possam alcançar a mensagem da Boa Nova, ter acesso à mensagem da Boa Nova, o Evangelho de Cristo Jesus para todas as nações. Sobre a ótica da doutrina espírita, é isso que nós propomos aqui, buscar no estudo da codificação bíblica, Antigo e Novo Testamento, essa proposta do Consolador de relembrar as palavras de Jesus, ao mesmo tempo que nos ensina as demais coisas. Vem com a gente nesse estudo do mês de agosto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Deixo aqui para vocês os meus votos de muita paz, de muita luz, que Deus nos abençoe e nos ilumine, hoje e sempre. Até breve.